Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina Projeto Detalhado de Software. Nessa sequência de aulas a gente está falando sobre os padrões de projeto Golf, né, do Gang of Four. E hoje a gente vai dar continuidade, vai falar de mais dois padrões de projeto. O Command, né, que é um padrão comportamental, e o Mediator, que também é comportamental. Tá? A gente vai começar falando do Command. O command, né, o comando ou comandador, né, algo nesse sentido. Esse padrão ele tem a intenção de encapsular requisições como objetos, ou seja, permitir flexibilizar a interação entre o objeto cliente, né, que é quem invoca, e o objeto servidor, que quem está recebendo a invocação. Então vejam esse diagrama aqui de sequência, né, você tem o cliente aqui, ele faz um pedido, né, ao invocador. Esse, por sua vez, faz outra chamada ao comando, né? Onde ele vai ter, aqui no caso seria uma ordem, né? Por exemplo, imagine que aqui é o cliente, ele faz uma ordem ao garçom, né? Vai ser o invoker. O garçom, ele vai e realiza esse pedido, ou seja, ele transforma essa requisição em um objeto. E o que é objeto? É a ordem, né? Então ele transforma esse pedido em um objeto e passa para o comando, né? E o comando então faz a gerência da execução dessa requisição, tá? Dessa requisição em formato de objeto, que no caso aqui seria cozinhar, por exemplo, tá? Qual é a aplicabilidade desse padrão, né? Geralmente quando você pode utilizar onde você tem requisições diferentes e também vai ter requisições futuras, né? Para permitir uma fácil inclusão de novas requisições, para você gerenciar uma fila de requisições, por exemplo, para você permitir o tratamento de requisições concorrentes, né? Ou seja, o registro dessas requisições, para você manter um histórico dessas requisições de forma ordenada e para você desfazer requisições também, tá? Essa outra ilustração também tenta demonstrar como esse padrão ele é utilizado, né? Aqui você tem diferentes interações do usuário e você tem aqui o comando, né? Esses bloquinhos aqui. Então, esses carinhas aqui, eles vão fazer a invocação, né, a um command handler, né, como se fosse um controlador, né? E esse carinha aqui, o command handler, ele vai ser responsável por repassar essa ação, né, essa requisição para que a ação seja realizada. Tá? Então você tem diferentes requisições que vão se centralizar nesse carinha aqui, e então ele vai fazer o gerenciamento e redistribuir essas requisições. Um exemplo, né? Você tem aqui uma fila de requisições, tá? E você vai ter um computador, né? Ele está enviando mensagens aí, bytes pela rede, e você tem uma fila de mensagens, tá? Então essas mensagens elas devem ser ordenadas, né, para poder ser feita de uma por uma, né? Ou seja, elas vão ser ordenadas e então elas vão ser distribuídas para o servidor. Vejam que essa gerência aqui da fila não é feita por esse cliente específico, nem por esse, nem por esse, é feito por essa entidade central aqui, né, ou seja, o comando, e ela é que gerencia essa parte aqui dessa fila para que o cliente fique independente disso e nem o servidor fique também independente, ou seja, a fila ela fica aqui no meio intermediário, tá? E aqui você tem a volta, né? Ou seja, o servidor está enviando as mensagens de volta. Normalmente elas vão ser ordenadas aqui e então redistribuídas para os computadores. E qual é o diagrama conceitual para esse padrão, né? Então você vai ter aqui o invocador, né? Que é o quem vai fazer a requisição do serviço, né? Da ação. Você vai ter o comando, que ele vai ter a interface aqui de executar esse serviço, né? E você vai ter o comando concreto, que é o que vai realmente fazer a execução do serviço, né? O que vai receber realmente a ação. E quem são os participantes nesse padrão, né? O comando é a interface para a execução de uma ação, né? Ou seja, esse carinha aqui vai ser a interface. O comando concreto ele vai definir a ligação entre a ação e o receiver, né? Ou seja, aqui, ó. E o cliente, né, a aplicação, ele vai criar o comando concreto e configurar o receiver, e o invoker dispara o comando, né? Tá? Então isso é a ideia geral do command, né? Percebam que
ele é bem parecido também com aquela ideia de controlador do MVC, né? Na verdade, ele também e outros padrões são bem parecidos com essa ideia do controlador, né? Mas cada um vai ter uma peculiaridadezinha, uma coisinha específica que vai diferenciar ele de um do outro, tá? Agora a gente vai falar sobre o segundo padrão, pessoal, dessa aula, que vai ser o mediator, né? Qual é a intenção desse padrão, né? O mediator ele tem a intenção de definir um objeto que encapsule, né, como um conjunto de objetos que interagem entre si. Então você tem diversos objetos que vão precisar interagir entre si, mas você não quer que eles fiquem acoplados. Então, como você consegue gerenciar essa interação, né, sem promover um acoplamento forte, né, ou seja, promover um acoplamento fraco, evitando que os objetos façam referência direta entre si. Então, se você tem vários objetos que se comunicam, uma saída seria cada objeto armazenar instâncias dos diversos outros objetos, né? Então, quanto mais você aumentasse a quantidade de objetos, você iria criar uma cadeia aqui de relacionamentos de muitos para muitos, que ia crescer de forma bastante acelerada, ia ficar inviável você fazer essa gerência conforme ele fosse crescendo, né? Então, você precisa de uma estratégia para tentar reduzir essa quantidade de ligações aqui, né? Na verdade, não vai reduzir, mas vai gerenciar essas ligações e vai reduzir o acoplamento, né? Vai manter um acoplamento fraco entre esses elementos que precisam se comunicar, certo? O diagrama conceitual do mediator é esse aqui, né? Você vai ter o mediador aqui, onde ele vai ter a interface de uma função, né? De um método, e você vai ter o mediador concreto, né? Que ele vai ter aqui as instâncias dos objetos colaborador concreto 1 e colaborador concreto 2, né? Esses dois carinhas aqui. E ele vai ter a operação aqui que foi herdada da interface. Então, o colaborador ele vai invocar o mediador e, por sua vez, vai fazer uso aqui do colaborador concreto 1 e colaborador concreto 2. Tá? Quem são os participantes, né, desse padrão? O mediator, né, o mediador, ele vai definir a interface para a comunicação com os objetos que estão colaborando. E o mediador concreto ele vai implementar realmente o comportamento cooperativo, né? Como esses objetos vão interagir. E ele mantém referência aos colaboradores, né? Que são os objetos que querem se comunicar. E você tem um colaborador, né? Ou seja, os colaboradores eles conhecem o objeto mediador. E você tem aqui no fim um colaborador concreto, que é o que realmente implementa essa visão, né? E qual a aplicabilidade desse padrão? Né? Você tentar permitir que um grupo de objetos se comunique entre si sem que haja acoplamento entre eles, ou que haja um acoplamento baixo, né? Já que se você não tem um acoplamento é muito difícil, então que tem um acoplamento baixo, e remover o forte acoplamento que está presente em relacionamentos muitos para muitos, quando por padrão, né, geralmente, os desenvolvedores colocam instâncias dos objetos dentro um do outro, e isso gera esse relacionamento de muitos para muitos, né? E outra aplicabilidade é tentar permitir que novos participantes sejam ligados ao grupo facilmente, né? E esse padrão, pessoal, assim como os outros, mas esse de forma específica, vocês têm que ter bastante cuidado com ele, porque com o tempo, conforme você vai inserindo esses objetos concretos, né, para poder fazer essa conexão de muitos para muitos, com o tempo, esse mediador ele pode ter tanta responsabilidade, né, que ele pode se tornar um objeto Deus, né, ou aquela classe Megazord, né, que faz todas as funções do seu código, né, ou grande parte delas, e isso implica em um alto acoplamento com baixa coesão, né, que é isso que a gente não deseja num código bem estruturado, tá? Então, bastante cuidado se for precisar utilizar esse padrão aqui para não deixar ele sobrecarregado com a gerência dos objetos, tá? Um exemplo prático, pessoal, desse padrão é isso aqui, né? Vejam aqui a imagem onde você tem 3 tipos de aeronaves e você tem uma torre de comando, né? Então, os pilotos de aeronaves, eles não falam diretamente entre si na hora de decidir quem é o próximo a aterrissar seu avião, né? Toda a comunicação passa pela torre de controle e ela é que faz a decisão de quem vai poder operar o recurso, né? Ou seja, a pista naquele instante ou na ordem que seja definida, né? Então, os pilotos de aeronaves que se aproximam ou partem da área de controle do aeroporto, eles não se comunicam diretamente entre si, né? Ao invés disso, eles falam com um controlador de tráfego aéreo que está sentado em uma torre alta perto da pista de aterrissagem, né? Sem o controlador do tráfego aéreo, os pilotos precisariam estar cientes de cada avião nas redondezas do aeroporto, né?
discutindo as prioridades de aterrissagem com um comitê de dúzias de outros pilotos. Isso aqui seria aquela parte de um objeto guardar diversos outros objetos, né? Ou seja, um avião ele teria que conhecer todos os outros que estão próximos para poder fazer esse gerenciamento de quem vai utilizar o recurso, né? Então, esse problema ele é abstraído quando você faz uso dessa entidade central aqui que é definida pelo mediator, tá? E isso provavelmente aumentaria, né, em muito as estatísticas de acidentes aéreos, né? Se você não utilizasse a torre e cada objeto aqui precisasse armazenar uma referência dos que estão vizinhos para poder ele gerenciar o recurso de forma diretamente entre eles, tá? Outro exemplo do mediator, né? Você tem aqui o mediator, que é essa interface, você tem o concrete mediator, né, que é o mediador concreto, e você tem os componentes, né, ou seja, os objetos que vão fazer uso de um recurso específico. Então, primeiro, os componentes eles são várias classes que contêm alguma lógica de negócio, onde cada componente tem uma referência a um mediador, né, declarada com um tipo de interface do mediador. E o componente ele não está ciente da classe atual do mediador, né? Então você pode reutilizar o componente em outros programas ao ligá-lo, né? Com um mediador diferente. Então você consegue ter essa interoperabilidade aqui também, com adição ou remoção de componentes, né? Na segunda parte aqui, né, a interface do mediador, ela declara métodos de comunicação com os componentes, os quais geralmente incluem apenas o método de notificação, tá? Ou seja, o mediador ele não controla diretamente os componentes, né? Mas ele possui métodos de acionar aquele componente para que ele possa fazer a atividade que foi requerida, né? Então, os componentes eles podem passar qualquer contexto como argumento desse método, incluindo seus próprios objetos, né? Mas apenas de tal forma que nenhum acoplamento ocorra entre um componente destinatário e a classe remetente, tá? Na etapa 3, os mediadores concretos eles encapsulam as relações entre vários componentes e os mediadores concretos quase sempre mantêm referências de todos os componentes os quais gerenciam, né? E algumas vezes até gerenciam o ciclo de vida deles, tá? Mas garantindo ainda a independência da operação, da responsabilidade do objeto, tá? De cada componentezinho desse. E os componentes eles não devem estar cientes de outros componentes, né? Ou seja, exatamente o que a gente não queria fazer naquele exemplo do avião, né? Ou seja, um avião não deve conhecer outro avião, ele somente precisa conhecer a torre de comando, e a torre de comando é que vai gerenciar todos os outros objetos, todos os outros aviões que precisam se comunicar com esse objeto, tá? Se algo importante acontece dentro ou para um componente, né, o objeto, ele deve apenas notificar o mediador, né? E quando o mediador recebe a notificação, ele pode facilmente identificar o remetente, né, o que é suficiente para decidir que componente deve ser acionado em retorno. E da perspectiva de um componente, né, tudo parece como uma caixa preta. O remetente não sabe quem vai acabar lidando com o seu pedido e o destinatário não sabe quem enviou o pedido em primeiro lugar. Mas tudo isso está sendo gerenciado lá pela torre, tá? Pelo mediador, né? Em conclusão, pessoal, o padrão Command, né, ele é uma típica invenção pura para tentar evitar o acoplamento direto entre os objetos e os serviços, e em sistemas concorrentes é peça essencial na arquitetura, né? Então, você vai precisar usar principalmente ele quando você está tratando com sistemas concorrentes, né? Para você tentar evitar essa relação aí de muitos para muitos, né? E o mediator, né, ele funciona como uma invenção pura para ajudar a desacoplar as relações de M para N, né, ou muitos para muitos, tá? Então, pessoal, esses foram os últimos dois padrões aí que a gente vai ver nessa sequência de aulas, tá? Durante aqui tem algumas referências, tá? Se tiverem dúvida, eu peço que vejam um exemplo completo aqui nesses links, tá? É bastante esclarecedor. E se ainda ficou alguma dúvida, por favor, perguntem aí nos comentários do vídeo, tá? Ou nas plataformas que a gente tem disponíveis, tá, pessoal? E peço também que deem uma olhada, tá, no livro principal, que é o Padrão de Projeto, né? Soluções Reutilizáveis, proposto pelo Gang of Four, né? Que é do Eric Gama et al., né? Que são os 4 autores lá desse livrozinho dos padrões de projeto Golf, tá? Então, deem uma olhadinha nesse livro também. Lá tem especificando o que é o contexto, né? Onde o padrão está inserido, como ele pode ser utilizado, e tem alguns exemplos também lá que ajudam a você entender um pouquinho, tá, pessoal? Bem, pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima e tchau, tchau.